Ok, muito boa noite, caro amigo telespectador. Já estava com muita saudade de vocês. Estou aqui, Caleo Conrado, com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, esperando que vocês possam ter tido um ótimo final de semana. E a gente está aqui começando mais um bate-papo, onde você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida de algumas personalidades aqui da cidade de Cajazeiras. Seus desafios, seus sonhos, metas, enfim, muita coisa para a gente descobrir um pouco mais da vida dessas grandes personalidades que marcam aqui a nossa história e convive conosco diariamente, e às vezes a gente não tem a oportunidade de conhecer um pouco mais dessas figuras ilustres. E hoje vamos conversar com o Padre Agripino, ele que é diretor da FAFIC aqui da cidade de Cajazeiras, e vai bater um papo com a gente a partir de agora e também conversar sobre as ações e projetos relacionados à FAFIC aqui da cidade de Cajazeiras. Padre Agripino, muito boa noite, é um prazer imenso recebê-lo aqui no programa Interview da TV Diário do Sertão. Boa noite, Galiel. Boa noite a todos que estão em sintonia conosco. O prazer é todo meu estar aqui com você e com todos vocês que estão ligados neste programa na noite de hoje. A alegria é toda minha poder estar aqui atendendo esse convite que me foi feito. Muito bem, a alegria é toda nossa, padre. Que Padre, antes de conversarmos sobre FAFIC, eu sempre faço com os nossos entrevistados, que é uma viagem no túnel do tempo, voltar às origens, lá o tempo do nascimento, adolescência, cidade, do Padre Agripino. Bora lá? Sem dúvida. Padre Agripino, natural de Paulista, é isso? Natural do município de Paulista, mais precisamente no sítio Barra de Caiçara, onde nasci, juntamente também com a família de cinco filhos. Sou filho único dos homens. Somos 5, tenho 4 irmãs. Né? Filho de uma família profundamente religiosa. Né? E eu sempre costumo dizer que eu sou o bendito entre as mulheres. 2 irmãs antes e 2 depois. Né? Filho único da família. Sendo que, quando ficamos órfãos, papai contraiu matrimônio 2 anos depois. E da segunda família, eu tenho a alegria de contar com uma irmã e 3 irmãos. Totalizando, assim, 9 filhos. Né? Graças a Deus, eu sou muito feliz porque nasci numa comunidade rural, mas onde nós podíamos viver a espiritualidade, mesmo morando na comunidade rural, e sempre quando tinha a oportunidade de ir à cidade, o primeiro ato era ir à igreja e participar da celebração eucarística. Então, a minha vida da infância, da adolescência e da primeira fase da juventude foi muito bem vivida nesse convívio saudável, que é comunidade tranquila no meio rural, sempre tendo como referência a casa dos meus avós. Tá? A família foi crescendo, os filhos foram construindo as suas casas num raio aproximadamente de 400 metros, outras mais próximas da casa grande. E uma realidade muito bonita, onde à noite se encontrávamos na casa grande. No alpendre ficavam os homens, as mulheres conversando e atualizando suas conversas com minha avó na cozinha, e nós, os netos e netas, brincando no pátio da casa grande e das brincadeiras normais de crianças e adolescentes daquela época, né? Então, uma vida muito bem vivida em todas as fases de criança e adolescente no meio rural. Uma convivência muito boa, muito harmoniosa em toda aquela região do município de Paulista. A ocupação dos pais de Padre Agripino era rural? A área rural, sempre a agricultura familiar, né? E sempre também produzindo o algodão. Naquela época, a produção do algodão era considerada ainda um pouco o ouro branco desse sertão, né? Então, papai, como trabalhava muito, e também contratava alguns operários para auxiliar nesse trabalho. Então, era um trabalho como
conjugado em todos os tempos e modos, né? Você, como o único filho homem, você chegou a ajudar seu pai na lavoura? Com certeza, desde os meus 7 anos de idade, já ia para a roça, quando não podia fazer todos os trabalhos, auxiliava naquilo que era possível, né? Naquilo que era possível. Os trabalhos mais leves, né? Até ajudar a minha mãe a levar comida para o meu pai e os trabalhadores na roça, e depois continuava lá nos demais horários do dia. Não dispensando o horário para os estudos. Dava para conciliar na época? Conciliar. Ajudar o pai, a mãe? Porque trabalhava pela manhã e à tarde acompanhava minhas irmãs, que eram já mais idosas do que eu, acompanhava para o grupo e aproveitava também para estudar. Então, todo o ensino fundamental realizamos lá no município de Paulista, mais precisamente no grupo Joaquim Alves de Farias, que ficava aproximadamente entre 5 e 6 quilômetros da nossa casa, cruzando os 3 rios, Rio do Peixe, o Rio Piranhas e o Pinhacó, que lá passava o único rio que recebe o nome de Rio Piranhas, que vai descendo, banhando toda essa região bonita lá de Paulista e chegando até o Rio Grande do Norte, a barragem de Açu. O senhor tomou muito banho no rio? Com certeza, atravessava naquilo que era possível, um cavalete, uma boia, uma câmara de ar, e quando era para atravessar também o rebanho, o gado, aproveitava a cauda, principalmente a cauda de um touro que nadava e nadava com firmeza e não deixava a gente descer na correnteza do rio, né? Então, uma vida assim, de muito trabalho, de muita luta, mas de muita realização, né? Infelizmente, nós estamos perdendo um pouco essa realidade da convivência das comunidades rurais, dessa harmonia da família, né? E isso traz boas recordações, né? De viver esse ambiente. Qual o nome do seu pai, Padre Agripino? Afonso Ferreira de Assis. O senhor Afonso era um homem rígido? Não. Papai nunca levantou a voz para nenhum de nós. Nunca dirigiu uma palavra grosseira. Mamãe não. Quando a gente discutia, que um começava a chorar, ela chegava para saber o que tinha acontecido e botava as coisas em ordem, né? Mas meu pai nunca deu uma palmada em nenhum de nós, nenhum puxão de orelha, nem levantou a voz. E não dirigia um olhar de repreensão. Bastava ele falar e dizer, não, faça assim ou assim, e então nós seguíamos tranquilamente. E um pai que soube educar, que teve apenas 3 meses de escola, com um professor contratado pelo meu avô. E meu pai sabe ler, escrever, e as operações de conta sabe todas, né? Ele sempre escrevia para mim, eu respondia e comunicava aquilo que era possível comunicar. E ele lê todos os contratos que ele vai assinar, lê cuidadosamente cada artigo, cada parte do contrato e questiona. Quando ele não entende, ele pergunta o que é que significa. Porque às vezes um contrato é uma linguagem muito técnica, né? Isso é verdade. Então ele tira as suas dúvidas, pergunta como é que é aquilo e assim. Ele teve apenas 3 meses de escola, de um professor contratado pelo meu avô e não teve mais oportunidade de estudar. Quando a sua mãe faleceu, o senhor tinha quantos anos? 14 anos. O impacto foi muito grande? Muito grande, com certeza, eu lembro. E tenho mais 2 irmãs mais novas do que eu e nós ficamos em 5. Passamos mais um ano depois do falecimento da minha mãe e daí meu pai conseguiu construir uma casa na cidade de Pombal, apenas, como nós falamos na nossa linguagem, levantou a casa e cobriu, né? Fez o piso e nós viemos morar em Pombal a partir de 1977. Mamãe faleceu em 75 e em 1977 nós passamos a morar em Pombal, estudávamos pela manhã e à tarde quase sempre ia para o sítio para ajudar o meu pai. Então, e no outro dia bem cedo já estava na cidade e às vezes
como morávamos muito perto da escola estadual, colégio estadual Arru da Câmara, às vezes quando chegava do sítio, tocava a campa e ia rapidamente e só voltava para tomar o café na hora do intervalo. A casa continua ainda a casa, moramos ainda lá no mesmo local, minhas irmãs, e sempre escutamos o toque da campa do Colégio Estadual Arru da Câmara de Pombal. E lá fiz da quinta até o primeiro ano científico, né? E depois, em 82, já passei a morar aqui em Cajazeiras, para concluir o meu ensino médio aqui em Cajazeiras, 82 e 83. O nome de sua mãe era? Alzira Lima de Assis. Qual Nós começamos lá muito bem, com a primeira letra do alfabeto, Afonso e Alzira. É verdade. Depois veio Alaide, Adalgisa, Agripino, Alaísa e Avani. Tudo no ar. Tudo na primeira letra do alfabeto. Qual a lembrança mais viva que o senhor tem da sua mãe? A minha mãe, a pessoa muito religiosa, a presença mais viva. E uma mulher que trabalhava constantemente, ajudando meu pai em tudo o trabalho do campo. Então, Ordenha, toda a luta de casa. Naquele tempo não pensava em o arroz já numa despopadeira, né? Era tudo no pilão, o milho, no moinho, toda a luta, manual, né? tudo de forma manual. Era uma vida dura, né? Era uma vida dura. Eu lembro, como criança, ajudava minha mãe lá no moinho, lá no pilão, juntamente com minhas irmãs. No pilão é muito comum, hoje o pessoal não conhece mais essa realidade, mas o pilão a gente pilava de 2 ou de 3, ou sozinho, né? Pelo menos de 3 a gente pilava muito. E no ritmo, no compasso ali, para não acertar uma mão de pilão uma na outra, né? Porque senão podia vir contra a cabeça de quem estava, né, naquele ritmo ali, bem dentro de um compasso. Era como se fosse uma música, uma bateria, uma coisa assim, tem que ser tudo no ritmo, porque se errasse, se descesse a mão de pilão fora do compasso, provocava um impacto na mão do outro, né? Fazer esses serviços, ajudar, o padre Agripino ajudando, a mãe ajudando o pai. Você ajudava normalmente ou você ficava assim, não quero ir deitar, eu quero ir brincar com os meninos, eu quero ir fazer alguma coisa, não estou querendo trabalhar hoje? Não, era normalmente, não tinha essa obrigação, né, de desempenhar as funções dentro de casa. Até porque eu acho que mudou muito na questão da forma como os pais tratam os filhos para hoje, né? E naquele tempo parece que os filhos eles eram muito mais obedientes, muito mais cientes, né? Eram conscientizados em relação a ajudar o pai, né? Eu diria assim, da corresponsabilidade nos trabalhos. O filho não ficava ocioso quando via o pai ou a mãe trabalhando, né? Ajudava naquilo que era possível, não ajudava além das suas capacidades, das suas condições. E também não deixava de lado o cuidado, o zelo com os estudos, né? Com a educação. Muito bem, estamos conversando com o padre Agripino, ele que é diretor da FAFIC. Nesse primeiro bloco a gente está fazendo uma recordação breve de um pouco da infância, um pouco da adolescência do padre Agripino, que está aqui hoje na cidade de Cajazeiras, contribuindo de forma muito ativa e de forma muito importante para o desenvolvimento, principalmente não só religioso, como também educacional de toda essa região. Você falou que sua mãe era uma mulher muito religiosa. Foi da influência de sua mãe que partiu o seu interesse pela igreja? Olha, os vizinhos e vizinhas, quando eu vim para o seminário, e depois na continuação dos meus estudos, eu escutei alguns comentários de vizinhos, de amigas da minha mãe, que eu estaria seguindo a vocação que a minha mãe tanto queria. Ora, minha mãe faleceu, eu estava com 14 anos. Não tenho nenhuma recordação de nenhum pedido da minha mãe para que eu seguisse a minha vocação ao ministério sacerdotal. Eu acredito muito, né, na intercessão, né, dos santos e santas, e nós temos muitos santos e santas, pessoas que não foram ainda
catalogados, podemos assim dizer, e elevada à glória dos altares pela igreja, mas na intercessão junto de Deus. Então, as vizinhas diziam que quando era muito pequeno, ela dizia isso na cozinha, lá de casa, tomando café com o pessoal, que a casa lá em casa era muito visitada, né? Não faltava as pessoas visitando e tomando aquele gostoso café lá em torno do fogão a lenha. Então, dizem que quando ela falava isso, eu corria, era muito pequeno, corria lá para a sala, corria lá para fora. E eu não lembro nenhuma vez que ela tenha feito nenhuma referência quando eu me tornei já numa idade adulta, né, de compreender o que ela estava dizendo. Então, depois que ela faleceu, viemos morar em Pombal e a primeira missa do domingo, às 5h30 da manhã, eu deixava minhas irmãs dormindo e ia sozinho para a igreja, que não ficava tão perto. A nossa casa era a última casa do bairro Jardim Rogério, em Pombal. E eu acordava cedo e ia participar da primeira missa, aos domingos, na paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Pombal. Isso foi algo assim, natural e sem aquela busca, né? Eu tenho que ir para a missa. Não, algo natural que herdamos de uma família profundamente católica, de convicção profunda, de convicção cristã. Então, quando eu voltava, minhas irmãs já estavam acordando para fazer o café. Isso no domingo, porque geralmente um adolescente, um jovem costuma dormir um pouquinho mais aos domingos. Isso é verdade. Então, fui criado nesse ambiente e depois foi que despertou. Pouco depois. Mas quando exatamente o Padre Agripino disse, não, eu quero agora a vida sacerdotal. Eu quero abandonar, entre aspas, o mundo e agora adentrar na vida cristã, na vida de sacerdote. É difícil a gente estabelecer e tabular uma data, um tempo oportuno. Surgiu justamente na primeira vinda do Papa João Paulo II ao Brasil, na década de 80. E quando o padre fez o convite, porque eu estava sempre na missa aos domingos, quando fez o convite, eu não respondi logo. Eu disse, eu vou pensar. E passei 6 meses pensando. Quando eu disse que queria fazer essa experiência, eles estão agora só no próximo ano. E eu passei um ano todinho me preparando para fazer essa experiência aqui em Cajazeiras, no seminário, quando comecei em 1982. Então, eu já vim pensando, e antes foi um ano de experiência lá, na vida de estudo, no colégio, no trabalho, e pensando sempre nessa resposta. Porque Deus usa de muitos meios, né? Às vezes é um sacerdote, às vezes alguém da família, alguém ligado ao convívio da gente que faz uma pergunta e Deus vai maturando essa pergunta para responder num tempo oportuno. Então, quando eu respondi, o padre disse, não, já está no meio do ano, só no próximo ano vai participar do encontro vocacional e daí para saber se é esse mesmo chamado ou não. Quando teve esse stand-by, a sua pessoa desistir, disse, acho que de repente não é, acho que é um sinal para não ir para o seminário. Não, eu fui muito criterioso. Já na comunidade, lá bem perto, já tinha um seminarista aqui no seminário. E eu procurei obter todas as informações como era no seminário. O que fazia, o tipo de alimentação. Eu procurei criteriosamente obter essas informações, porque é uma decisão, é uma resposta. E eu não queria dar uma resposta aleatória, sem uma certa convicção e sem uma certa certeza daquilo que eu queria. Porque quando eu vim para o seminário, eu já estava com
22 anos. 22 anos? É. Então, foi uma resposta assim, bem maturada, bem pensada, bem elaborada, para não tomar uma decisão e depois dizer, não, não é isso que eu quero. Hoje está muito mais difícil, né? Hoje, às vezes, a gente encontra um rapaz, uma moça com mais do que essa idade, às vezes até com 30 anos, ou com a idade mais avançada, que ainda não saíram da casa dos pais. Talvez porque é muito cômodo, né? E sempre tem mais um curso a ser realizado e vão permanecendo ali na casa dos pais por mais tempo, né? Há 20 anos, 30 anos atrás, as pessoas iam trabalhando isso com mais facilidade. Hoje está mais difícil cortar esse laço umbilical, né? Não é só cortar o laço, eu acho, de tomar decisões para sempre, né, na vida da gente. Está mais difícil hoje, né? As coisas vão tendo uma certa dificuldade desse mundo do avanço, da comunicação, das oportunidades. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que não é? Será que eu não vou me arrepender? Será que eu não vou voltar atrás? Então, durante todo esse tempo, graças a Deus, não depende só da pessoa, é a graça de Deus na vida da gente. Nós não podemos dizer que não, senão a graça de Deus na vida da gente, que vai ajudando a cada dia a pessoa responder, né, com muito compromisso, com muita dignidade, esse chamado de Deus. Vocação é chamado de Deus para o serviço na igreja. Padre Agripino, você é o único homem da casa, o único filho, 22 anos. Geralmente, tendo um filho único, é ele que vai dar de conta da casa, terminando de ajudar a criar as irmãs, torna-se uma segunda figura paterna dentro da casa. E de repente você diz, não quero, vou sair de casa, vou para o seminário. Houve resistência por parte do seu pai e de sua família? Ou aceitaram tranquilamente? Não, nunca tive nenhuma objeção de nenhum dos membros da família. O meu pai eu escutei algumas vezes, ele conversando com os amigos, e eles questionando, mas é essa mesma vocação dele? E papai disse, a resposta é dele. Nunca fez nenhuma interferência, nem de sim, nem de não. Ele pensava, um dia eu escutei um comentário dele, como eu gostava muito da área rural, ele talvez sonhasse assim, um pouco que eu teria assim, um viés para um engenheiro agrônomo, algo nessa linha, né? E eu disse, não, papai, eu serei um padre da roça, né? Não se preocupe. Brinquei com ele um pouco, isso aí, mas ele nunca interferiu em nenhum momento, nenhum membro da família, nem disse que sim, nem que não. Pelo contrário, motivava, né? Isso aí, a vocação é dele. Isso sempre eu achei muito importante, o respeito, né? O respeito de saber, sempre tive muita motivação, assim, nesse sentido, mas... Tem uma comunicação muito boa com você, com seu pai, né? Sim, eu tenho uma amizade muito profunda com meu pai, somos dois grandes amigos, sempre que podemos, viajamos juntos, né? E ele é assim, além de pai, é um grande amigo que a gente partilha, ele consulta, pergunta alguma coisa, e dentro das minhas condições eu respondo, e ele também, eu pergunto também muito a ele. Aprendi muito com meu pai, né? A seriedade do trabalho, da dignidade das pessoas. Eu aprendi muito com ele e aprendo até hoje. Ele está com 79 anos, fez agora no dia 1º de abril, próximo passado, 79 anos. Ele é do dia 4, do mês 4, 1934. Né? Tem muita história para contar. Pois é, tem. E uma história de muita luta, de sofrimento, mas de uma pessoa que nunca desistiu dos sonhos, né? Padre Agripino, antes de você entrar de fato no seminário, você foi um jovem namorador? Você responde daqui a pouquinho, que a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial aqui no programa Interview da sua TV Diário, conversando hoje com o Padre Agripino. Daqui a pouco a gente volta aqui lado a lado com o Padre Agripino. Já já a gente volta.
TV Diário do Sertão, a sua TV online. Que loucura! É a quinzena maluca do Lojão Rio do Peixe. Aproveite e renove tudo em sua casa. Lavadora 10 quilos, apenas 12 vezes de R$ 29,90. Roupeiro 6 portas 100% MDF, apenas 12 vezes de R$ 56,90. Fruteira Citrus, apenas 12 vezes de R$ 17,90. Maluco é quem perder essas ofertas. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos. Reundisman Lopes, na TV Diário do Sertão. Estreia nessa sexta-feira, às 19 horas, no Diário Esportivo. Alô você dos esportes, alô você do futebol. Nesta sexta-feira, aqui no Diário do Sertão, vamos estrear o programa Diário Esportivo. A partir das 19 horas, você ligado na TV Diário, você terá reportagens, comentários, debates, tudo sobre o futebol e os esportes local e regional. Apresentação, Reundisman Lopes Ferreira, o pai da matéria. O Esporte do Sertão agora passa por aqui, todas as sextas-feiras, às 19 horas, na TV Diário do Sertão, a nossa TV. Eles deixaram mais do que pegadas. O Monumento Natural Vale dos Dinossauros é um patrimônio da Paraíba e do Brasil, um dos maiores sítios paleontológicos do mundo e o lugar onde se encontra a maior quantidade de pegadas de dinossauros. Em parceria com a Petrobras, o governo do estado investiu na revitalização, na preservação e no desenvolvimento turístico e científico do Vale dos Dinossauros. Vai gerar emprego, renda e desenvolvimento para a região. É o passado mostrando caminhos para o nosso futuro. Venha conhecer o novo Vale dos Dinossauros. Governo da Paraíba. Tempo de conserto na oficina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos. A vida é mais frágil sobre 2 rodas. Moto, é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Oferecimento: Transportes Marajó. Fazemos acontecer. Lojão Rio do Peixe, móveis e eletrodomésticos. Central Lab, laboratório clínico. RM Autos Multimarcas. Os jogos do Atlético de Cajazeiras e do Souza Esporte Clube estão aqui. TV Diário do Sertão, a nossa TV online. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, hoje conversando com o Padre Agripindo. Padre, deixei a pergunta no bloco final. O senhor foi muito namorador? É uma curiosidade, né, Calhão? As pessoas querem saber tudo da vida, da vocação de cada um de nós, sacerdotes. Eu devolvo essa pergunta. Um jovem com 22 anos, né, eu acho que é um jovem que já fez uma experiência de namoro, né? Hoje, claro, começa muito mais cedo, né? Certeza. Esse tempo, há 30 anos, há 35 anos atrás, esse momento justamente se dava um pouquinho mais tarde, mas eu vivi, como eu disse no bloco anterior, muito bem todas as fases da minha vida, né? De criança, de adolescente, de jovem, evidentemente, namorei, ia também para o forró, para o samba, normal como o jovem daquela época, sempre acompanhado
da minha família, se não dos meus pais, mas dos meus primos e de todos os membros da família. Nós nunca íamos para uma festa assim, sozinho, como muitas vezes acontece hoje. Geralmente ligado à família. O carnaval a gente brincava, meu pai, minhas irmãs, formando um bloco, um abadá, e passávamos os dias de carnaval. Carnaval naquela época sempre no clube, com todas as famílias de Pombal. Então, uma vida normal, mas sempre muito ligado à família, né? Então, era muito diferente. O mundo evoluiu numa velocidade que não dá nem para mensurar, né, o avanço, né, de tudo hoje. Esse avanço melhorou ou piorou? Olha, a questão do convívio, da qualidade familiar. Eu penso que passa por um momento de crise, né? Porque, primeiro, os pais não têm o tempo e a dedicação que nós tivemos. Geralmente, quando a gente saía junto com a família. Dificilmente a gente ia para uma festa que não fosse acompanhado, né, com a família. Então, eu penso que hoje tem os seus avanços, é interessante, mas é preciso uma presença maior do acompanhamento dos pais. Hoje os pais quase não têm tempo do convívio, como nós tínhamos no passado. É claro que quando a pessoa começa a recordar o passado, dizer que a pessoa já está envelhecendo, né? Mas eu penso que nós vivemos bem aquela fase da vida. Eu acho que hoje precisaria de uma dedicação melhor e mais atenta dos pais no convívio, no relacionamento e participar também das festas juntos, né? Eu um dia escutei um depoimento de um casal aqui de Cajazeiras que eles disseram que, olha, nós sempre crescemos junto com os filhos. Tinha uma festa, eles iam, nós íamos também. Hoje eles são casados e quando tem uma festa eles convidam a gente. Claro, nós já estamos numa certa idade, não dá mais para acompanhá-los como era antes. Mas sempre que é possível, nós vamos juntos para a festa. Então, 2, 3 gerações e os pais estavam presentes. Né? Eu acho que é preciso um pouquinho mais de atenção hoje das famílias, justamente no acompanhamento dos seus filhos e filhas. Né? Padre Agripino, vamos agora para a Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Cajazeiras, a FAFIC, que inclusive está com vestibular aí 2013.2. Os cursos, vestibular, como é que estão os preparativos aí para esse mais um grande e importante momento aí para a FAFIC? Estamos dando os passos para a realização de mais um vestibular, que acontecerá no próximo dia 9 de junho. E a FAFIC vem dando os passos ao longo da sua história, que teve início com a Fundação de Ensino Superior de Cajazeiras. O nosso bispo, na época, Dom Zacarias Rolim de Moura, de saudosa memória, ele voltou do encerramento do Concílio Vaticano II com toda aquela pujança das ideias inovadoras do concílio, que era cinema e o cuidado com o ensino superior nas suas dioceses. E Dom Zacarias criou a Fundação de Ensino Superior de Cajazeiras em 1965 e em 1970 a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras com 6 cursos. É uma ousadia criar, né, uma faculdade de ensino superior no sertão e oferecer logo de início 6 cursos. Para quê? Para preparar da melhor maneira possível os professores que estavam lecionando sem uma devida qualificação profissional. Quando a gente olha pelo retrovisor da história, quantas pessoas hoje vivem justamente devido a essa formação que receberam da FAFIC, nesse período de funcionamento, de 1970 a 79. O objetivo da diocese era proporcionar o ensino de qualidade e a gratuidade do ensino superior, para que as famílias não perdessem o contato com seus filhos e filhas, precisando se desligar logo cedo para um outro centro de mais
elevado. Então, se trabalhou muito na época para a vinda do curso da UFPB para o campus de Cajazeiras. E daí a FAFIC passou justamente para o governo federal todos os cursos que eles abriram os mesmos cursos e absorveram os cursos da FAFIC, com a exceção do curso de filosofia, que já tinha encerrado as provas do vestibular antes dessa decisão, por falta de alunos. E o relator do processo, quando foi enviado o processo para suspender o vestibular de filosofia, deu um parecer. Que pena que mais um curso de filosofia está sendo fechado no Brasil. Mas quando a Fundação de Ensino Superior de Cajazeiras pensar em reabrir esse curso, basta uma comunicação para o MEC. Isso aconteceu posteriormente e agora nós estamos vivendo uma segunda fase da FAFIC. Que ressurgiu quando? Que ressurgiu já há 18 anos atrás. 18 anos. Então começamos com o curso de filosofia e mais recentemente com os 3 novos cursos. Serviço Social, Ciências Contábeis e Direito. Então nós estamos nesse caminho. Os cursos, a instituição já foi avaliada com o conceito máximo pelo MEC. Bem credenciada. Bem credenciada, graças a Deus. É uma força-tarefa de todos os membros da FAFIC, professores, funcionários, todas as pessoas, os alunos. Então nós recebemos o conceito máximo. O conceito 5, a pessoa diz, mas 5 hoje. Mas 5, de uma escala de 1 a 5, nós temos o número 5. E os outros cursos já foram avaliados, Ciências Contábeis, Serviço Social, também com o conceito 4. E agora tivemos a avaliação do curso, o último curso que foi avaliado, o curso de Ciência Jurídica, e estamos aguardando o resultado dessa avaliação que foi feita pelo MEC. Recebemos os avaliadores e gostaram muito, foram muitos elogios do núcleo de prática jurídica, das bibliotecas, seja do núcleo de prática jurídica, da biblioteca mesmo da instituição e do quadro de professores, funcionários. Então estamos aí otimistas, esperando o resultado dessa avaliação. Padre Agripino, praticamente, nesse segundo momento da FAFIC, quando ela ressurge, ela praticamente ressurgiu em cima me perdoa até a palavra, das cinzas do antigo colégio diocesano Padre Rolim, que infelizmente teve que ser extinto. Por que foi? Inclusive fui aluno diocesano, fiquei um pouco triste na época, quando ele teve que fechar suas portas nesse sentido. A que se deve ter acabado o colégio diocesano? Era esse projeto, construir a FAFIC em cima do diocesano? Ainda existe essa chance de voltar ao colégio diocesano Padre Rolim? Olha, a história do colégio diocesano Padre Rolim é uma história longa, uma longa história do colégio. Não foi a primeira vez que o colégio fechou as suas portas. Todos nós sabemos que, no passado, existia uma carência muito grande dos espaços. E o governo, o que é que fazia? Procurava oferecer os professores e a diocese, como tinha o colégio, colocou à disposição o colégio diocesano Padre Rolim. Então, era um colégio privado, mas recebia os professores e os alunos estudavam ali com bolsas, do governo do estado. Depois o governo foi construindo outros espaços. Aqui em Cajazeiras nós temos 4, 5 colégios do governo do estado, ou mais. Então, o que vai acontecendo? O colégio voltou a ser um colégio pago, mas a cultura ficou o quê? Que o colégio devia continuar como era antes. Daí a dificuldade de fazer essa passagem da história e fazer com que as famílias, as pessoas compreendessem esse dado. Com muita frequência, como o colégio da diocese, as famílias vinham pedir bolsas de estudo. E sempre a diocese, o diretor do colégio, atendia à medida do possível. Porque se não recebesse também as mensalidades, não tinha como pagar
professores e funcionários e toda a manutenção da escola. Então, foi justamente isso. O colégio foi desativado. Então, abrindo justamente a possibilidade de continuar a sua missão na área da educação. Quem sempre fez escola, hoje faz ensino superior de qualidade em Cajazeiras, né? Então, a gente hoje tem outras instituições que oferecem o ensino fundamental e médio, e nós continuamos na mesma área e oferecendo o ensino superior em Cajazeiras. Continua na mesma finalidade do Colégio Diocesano. Aos inúmeros ou milhares de internautas que nos acompanham agora, pode estar se questionando, é caro estudar na FAFIC? Não, não é caro estudar na FAFIC. Eu acho que é quando a gente faz justamente ver a qualidade do ensino superior, qualificação profissional, os professores que nós procuramos trazer de João Pessoa, de Campina Grande, de Patos, de Fortaleza, de Mossoró, é um desafio, né, a qualificação profissional do nosso quadro de professores que nós temos, oferecer um curso de qualidade em Cajazeiras. Não é fácil, né, mas nós procuramos justamente atender, seja a situação das famílias e a situação dos alunos, não cobrando uma mensalidade que não se possa pagar, né, porque quando a gente pensa lá fora, lá é mais em conta, né, o curso, mas tem outros compromissos também, não é? Então, nós procuramos oferecer em Cajazeiras o ensino de qualidade com um valor que o aluno possa cumprir com o seu compromisso, sem sair para muito distante, né? Então, nós procuramos atender a essa realidade, atender aos professores e atender também aos alunos com uma mensalidade que eles possam justamente cooperar para que possamos manter o nível, a qualidade, a eficiência do ensino superior, como se deve ser formados futuros profissionais aqui de Cajazeiras e de toda a nossa região. Olha, aproveitar e mandar um abraço para o Vitor Carvalho, ótima entrevista, parabenizando o padre Agripino, Vitor Carvalho. Também a Edinete Bezerra, como católica me orgulho muito do padre Agripino, que é um padre comprometido e zeloso com a igreja. Também o Léo Feitosa, parabéns, Caliel, pela condução do programa e parabenizar o entrevistado padre Agripino. Obrigado, meu querido Léo. E também o Felipe Lucena, acompanhando de Pombal a entrevista com o padre Agripino. Muito bem, eu só tenho a agradecer a todos os internautas, esses que entraram em contato conosco durante essa entrevista e tantos outros que estão aí, né, justamente ouvindo e vendo as imagens aqui do Diário do Sertão, neste programa Interview, né, com Caliel. E nós agradecemos profundamente. E o tempo, né? Sempre digo que nós somos escravos do tempo, né? Escravo do tempo. Eu fico pensando, por que criaram o relógio, né? É verdade. Porque as pessoas dizem, mas olha, cumpra o seu horário. E eu procuro, né, fazer com muita dignidade o cumprimento do horário. Mas parece que o tempo corre, isso, né? E a gente não dá tempo a falar, a pronunciar aquilo que nós gostaríamos. Nesse espaço agradabilíssimo, que é esse estudo aqui, e ao lado de tantas pessoas importantes, né, no mundo da comunicação, da imagem, e levando o conhecimento, a história das pessoas e a história de Cajazeiras. Cajazeiras é importante. A história está ligada diretamente à educação, né? Educação, né? A fé, a educação. Eu acho que são duas mãos formando e trabalhando e modelando esse corpo, né, que é a sociedade, a vida das pessoas, e que nós recebemos e temos o grande compromisso de comunicar. Hoje, a geração presente e a
geração futura, as gerações futuras, porque é um compromisso que nós temos, né? Quem vive no meio, né, da comunicação, nós temos uma responsabilidade muito grande. E aí nós estamos já, né? Não sou eu que estou, sou eu que estou sendo entrevistado, né? Parece que pelo aquele que está me entrevistando, nós passaríamos boa parte da noite aqui. Eu tenho mais aqui, tem um monte aqui de perguntas, vai ficar para uma outra oportunidade. Outra oportunidade, com muito prazer. Mas vamos só reforçar o vestibular da FAFIC, vai até quando? Inscrições? O vestibular da FAFIC, tivemos as inscrições abertas no dia 1º deste mês e se estenderá até o dia 5, né, do próximo mês, né? Então, e as provas, provas no dia 9, para os 3 cursos. E por que não para a filosofia? E para a filosofia nós temos apenas uma entrada, né, que acontece no final do ano para o próximo ano. Então, esses novos cursos nós temos vestibular no final do ano e temos agora também no meio do ano, porque são 100 vagas. O curso de filosofia são apenas 50 vagas, que geralmente nós fazemos o vestibular, incluindo filosofia, apenas no período do final do ano. As inscrições, recordando, vão até o dia 7. Né, de junho, próximo mês. Próximo mês. E as provas no dia 9. Então, venha fazer parte, né, da família FAFIC. Né? Quem é de Cajazeiras quem estudou no Colégio Diocesano, deve fazer uma visita, né, às novas instalações da FAFIC. Ficaram muito bonitos, tive a com oportunidade lá. Biblioteca, com os laboratórios. Então, eu acho que a gente tem que visitar, conhecer, recordar, né, aqueles bons tempos, quando estudávamos no Colégio Diocesano. Eu tenho boas recordações. 82, 83. É algo muito importante. Como a escola marca a vida da gente. As instituições, sem dúvida, a gente leva para toda a vida as boas lições, o conhecimento que nós recebemos, né, nas nossas instituições. A minha vontade é fazer filosofia, viu, Padre Agripino? Pois. Eu estou de olho já. Aproveite essa oportunidade. No final do ano, vamos fazer o vestibular para filosofia ou entrar como graduado, dependendo das vagas remanescentes, porque nós temos 3 formas de entrar para a FAFIC, ou prestando concurso vestibular, ou pelo resultado da prova do Enem, ou entrando, na medida do possível, como transferidos e graduados. Muito bem, final do nosso programa Interview de hoje, inclusive só avisando que as inscrições, elas podem, mais informações, é o telefone 3531-3500, ou então pelo site www.fescfafic.com.edu, né? É fescfafic.edu.com.br. Ah, tá aqui. fescfafic.edu.br, para você adquirir mais informações sobre os cursos de Ciências Contábeis, Direito e Serviço Social da FAFIC. Inscrições vão até o dia 7 do próximo mês e o vestibular dia 9. Padre Agripino, muito obrigado. O convite, tem Salles? Mas tem que liberar o Padre Agripino, tem missa agora, né? Padre Agripino, muito obrigado pela sua participação. Vou ficar aqui com gostinho, não quero mais. Eu não tenho palavras para agradecer a você, Caliel, e a todos os que fazem a TV Diário do Sertão. Deixa eu fazer um jogo rápido com o senhor. Diga, eu faço menção a uma palavra, uma situação, e o senhor diz o que vem à sua cabeça. Uma recordação de infância. A minha mãe. Um sonho. Ser padre. Se não fosse padre, seria? Nunca pensei em outra alternativa. Um medo. De cachorro. Por quê? Não sei. Essa foi boa. Uma pessoa admirável, uma pessoa que você admira muito. O Papa Francisco. João Paulo II. Muito, porque marcou. E eu tive a oportunidade de falar com ele por mais de 5 vezes, quando os meus estudos de teologia em Roma. Cajazeiras. A igreja, a presença da igreja em Cajazeiras. Se o Padre Agripino tivesse poder de fazer algo, mudar algo, o que você faria? É ampla a pergunta. Levaria as pessoas a conhecer melhor a pessoa de Jesus Cristo.
3 palavras que resumiriam o Padre Agripino. Essas perguntas são difíceis, né? Um curioso pelo conhecimento, o desejo de servir e a busca da perseverança. Muito obrigado, sucesso, Padre. Muito obrigado, Caliel. E boa missa. A todos vocês. Obrigado. Espero que os meus fiéis sejam compreensíveis. Vamos sim, vou dar um desconto hoje. Muito obrigado. Um abraço. Vamos agora a João Pessoa. A João Pessoa com Salles Fernandes, que traz as informações da capital João Pessoa e também dos bastidores do mundo político. Muito boa noite, meu caro amigo Salles. Boa noite, meu caro amigo Caliel Conrado. Abraço a você, cumprimentos ao Padre Agripino, que está sendo entrevistado nesse momento aí. E estamos acompanhando aqui da capital de todos os paraibanos. Excelente entrevista. Diz o Padre Agripino, e com certeza estaremos aí para manter a tradição das celebrações do Corpus Christi na próxima quinta-feira na cidade de Cajazeiras. Dizer que não fui aluno da FAFIC, mas tenho muito orgulho da nossa Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras, porque em 97, meu caro Caliel, quando eu concluí o meu curso de jornalismo aqui em João Pessoa, pela UFPB, foi exatamente o meu trabalho de conclusão do curso. Assim como todo mundo faz um trabalho de encerramento do curso, eu fiz um vídeo documentário, o Resgate Histórico da FAFIC, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras, resgatando desde a sua criação por Dom Zacarias Lins de Moura na década de 70 até esse momento ímpar que vive a Fundação do Ensino Superior de Cajazeiras, resgatando os cursos. E aí eu deixo até o questionamento e uma pergunta para o Padre Agripino que o clero de Cajazeiras pode responder. Por que não a nossa FAFIC implantar um curso de comunicação social em Cajazeiras e resgatar a emissora de rádio da Diocese, que um dia tivemos? Eu acho que é um desafio para a FAFIC. Um curso de comunicação e resgatar uma emissora de rádio da Diocese, que poderia ser a Catedral FM. Mas dizer que na política, aqui na capital do Estado, pode haver novidades nos próximos dias, meu caro Caliel e telespectadores da TV Diário do Sertão. A reviravolta na política pode ser exatamente a aproximação do ex-prefeito de João Pessoa e atual senador da República, Cícero Lucena Filho. Até então, mais do que adversário político do governador Ricardo Coutinho, sempre foram desafetos um do outro. Cícero Lucena guarda consigo uma grande mágoa e atribui à época em que era vereador de João Pessoa, o atual governador Ricardo Coutinho ter sido um dos responsáveis pelas denúncias que resultaram, inclusive, na prisão de Cícero na Polícia Federal. Passado todos esses tempos, e Cícero nunca reatou qualquer tipo de aproximação com o governador Ricardo Coutinho. Nas eleições de 2010, o senador Cássio Cunha Lima fez com que o partido de Cícero apoiasse a eleição de Ricardo Coutinho. Cícero optou por ficar com Zé Maranhão. E agora, para as eleições de 2014, se ensaia aí um possível namoro, uma aproximação do senador Cícero Lucena com o governador Ricardo Coutinho, se for manter a aliança que Cássio diz permanecer para 2014. O cabeludo veneziano do PMDB, por sua vez, vai começar a peregrinação por todo o estado da Paraíba, já com vistas também às eleições de 2014. Ele anunciou em emissora de rádio hoje da capital que o périplo começa no próximo sábado, pelo município de Patos. O PMDB reúne simpatizantes partidários e começa a trabalhar as estratégias da campanha política para 2014, com vista à pré-candidatura de Veneziano Vital do Rego ao governo do Estado. A Assembleia Legislativa vai intensificar nos próximos dias a apreciação das emendas parlamentares e a apreciação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Assembleia tem até o dia 18 para aprovar este projeto e entrar no chamado recesso de meio de ano.
O governador também, hoje, não quis comentar e colocou panos quentes nas declarações do seu secretário de Estado, Ricardo Barbosa, que teria rotulado os deputados de jumentos. O governador disse que o secretário talvez não quisesse generalizar. Porém, não é esse o pensamento do governo em relação à Assembleia Legislativa da Paraíba. A Assembleia que iniciou essa semana uma campanha de conscientização com a população da Paraíba no sentido de poupar, economizar água. Numa das chamadas da campanha publicitária feita pela Assembleia, chega a alertar a população que um banho de 30 minutos no chuveiro dá para matar a sede de 200 pessoas. Pense nisso. De João Pessoa para o interview ao vivo, repórter Salles Fernandes. Informações, o nosso amigo Salles Fernandes, direto de João Pessoa, trazendo as informações. Obrigado, meu querido, pela sua participação, e deixar aí um abraço no nosso padre Agripino, que teve que sair aqui com uma certa pressa, porque tem uma missa agora para celebrar, e deixa um abraço muito carinhoso para você, meu amigo Salles Fernandes. Agradecendo aos amigos dos sites que são parceiros do nosso programa e retransmite, a exemplo do Radar Paraíba, lá em Triunfo, do Araçás FM, em São João do Rio do Peixe, do blog do Furão, nosso amigo Eltinho Rodrigues aqui em Cajazeiras, o Cofemac em Uiraúna, o Ibiara agora em Ibiara, Vale do Piancó, o Folha VIP de Cajazeiras, nosso amigo Júnior Barreto, né, aqui no nosso município, e também o Atual 2 em Souza, que entra hoje e retransmite o programa Interview. Então a todos vocês, o nosso muito obrigado, grato mesmo aí pela parceria com vocês. Bom, nosso programa acaba por aqui e eu tenho um compromisso de voltar amanhã às 6 horas da noite com mais um programa Interview. E amanhã o nosso entrevistado é muito bom, será o professor universitário e também odontólogo Dr. Inácio Torres, amanhã no programa Interview da sua TV Diário do Sertão. E na quarta-feira eu tenho uma grata satisfação de entrevistar o comentarista esportivo e professor Reudisman Lopes. E estreia de quê, meu amigo? Inclusive o nosso amigo Reudisman Lopes estreia, também vai ser um parceiro nosso aqui na TV Diário do Sertão, todas as sextas-feiras, às 7 horas da noite. Reudisman Lopes vai estar aqui com a gente no Diário Esportivo. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, pessoal. Nossa, aqui como vai ficar bonita a logomarca. Tá todo mundo ficando com logomarca bonita, e a minha nada, né? Aí, ó. Tá vendo aí? Muito bom. Por aí você vê a qualidade do programa esportivo que vai ter aí com o nosso amigo Reudisman Lopes todas as sextas-feiras a partir de 7 horas da noite. Essa arte aqui é do grande e competente nosso amigo Roberto Freitas. Roberto, parabéns. Gostei da arte aqui. Muito bom mesmo. Show de bola. É os Hansdon, né? Muito aqui só tem fera. Vou botar aqui, senão pensar que é o meu programa. Pronto, melhorou. E agradecer também a nossa equipe, nosso amigo Jocerlano Lúcio, que está aqui na técnica, ajudando a gente, coadjuvando. Obrigado, Jocerlano. E também nosso amigo Ângelo Lima, o homem aqui que acompanha todas as reportagens aí do Sertão Alerta e também do programa Interview. Também a nossa amiga Lidiane e também a Ada Vitoriano. Obrigado, minhas queridas, as Spice Girls da comunicação aqui do Diário do Sertão. E quem mais? E a direção-geral é da competente profissional Poliana Santos. E por trás de tudo isso está ele, o Assis Chateaubriand do Nordeste, Peterson Santos de Andrade. O Marchand foi bom, viu? Aumentar o salário. Bom, gente, muito obrigado, desculpa a descontração. E amanhã eu volto com vocês aqui no programa Interview às 6 horas com mais um entrevistado. Até lá, fique com Deus e bom começo de semana.